Olá, aqui é Frank Florida e bem-vindo ao treinamento número 4 do Farol da Fluência. Primeira pergunta. Frank, tem um tempo que saí do cursinho de inglês. Eu estava no nível intermediário avançado. Mesmo fazendo seu curso, que é excelente, sinto falta de conversar em inglês. Estou pensando em fazer conversação com um professor particular. Gostaria da sua opinião. É melhor eu entrar apenas na conversação ou em curso mais completo? Sinto falta de colocar em prática e vejo que com o tempo, sem praticar, vamos esquecendo pronúncia e parece que a fala trava. Ok, eu falo muito sobre esse assunto no módulo gramática e também no módulo de recursos e no módulo de perguntas e respostas também. Você tem várias opções. Você pode praticar a conversa com um nativo que não é um professor também, fazendo um intercâmbio, por exemplo, um tandem, que significa ele vai te ajudar com a sua conversa e você vai ajudar ele com o português, se ele está aprendendo português. Eu pratiquei português através de tandem também. É uma ótima técnica. E isso pode acontecer online ou offline. Pode acontecer com o professor também, porque ele pode dar mais dicas e explicar as coisas, a gramática, explicar por que alguma coisa está errada, como você pode corrigi-la. Provavelmente melhor do que algum nativo que não é um professor de idiomas. Então isso pode acelerar o seu progresso um pouco, mas também é um pouco mais caro, né? Então aí de cada um. Se você precisa de um curso mais completo ou não, também depende. Pelo que você escreve, parece que para você se trata mais de praticar a conversa e parece que o resto você está estudando com o farol. E nesse caso, pode valer a pena fazer apenas aula de conversação mesmo, o tandem, etc., né? Mas se você gostaria de ter mais orientação além da conversa, se você quer falar com o professor sobre os seus erros, analisar a gramática, porque alguma coisa está errada, para evitar esse erro no futuro, fazer exercícios juntos, etc., aí eu já recomendo um curso mais completo, sim. O importante é escolher um bom professor. Sobre esse assunto eu também escrevi um pouco no módulo 7. Próxima pergunta. Hello Frank, estou utilizando esse site para escolher algumas frases e estudá-las. Englishspeak.com. Também posso escolher por categoria o tema, além de conter pequenos diálogos para praticar. O que você acha sobre esse recurso? Se for útil, é uma boa dica para todos aqui. Ok, esse recurso é muito interessante e muito obrigado ao Oswaldo que compartilhou essa página na comunidade. Então, a coisa mais importante é não decorar as frases. O que eu faria com essa página especificamente seria o seguinte. Primeiro, rolar até um ponto na página onde só uma frase em português é visível. Ou até cobrir uma parte da tela para que você só possa ver a frase em português. E a frase em inglês não está visível ainda. Depois, ler a frase em português e traduzi-la ao inglês. O ideal seria fazer isso ao mesmo tempo, por escrito, com caneta em mão, e falar a frase ao mesmo tempo, que nem a gente faz no método vocabulário hipnótico. Terceiro passo seria rolar um pouco mais para baixo para verificar se você traduziu certo. E o quarto passo é ouvir o áudio para comparar sua pronúncia também, né? Então você está treinando as habilidades ativas, você está escrevendo e falando em inglês ou no idioma que você está estudando e você tem aquele controle de qualidade que eu sempre falo que é tão importante, porque você pode verificar se você escreveu certo e você também pode verificar se você falou corretamente. E por isso eu estou muito afim dessa página e acho que ela é recomendada no módulo recursos também. É um excelente recurso. Okay? Tem mais exercícios que você poderia fazer com esse tipo de recurso e no módulo 7 eu falo sobre todos eles e também no módulo sobre exercícios divertidos, mas comece com esses 4 passos que é muito eficaz. Ok, próxima pergunta. Então, Frank, tenho uma dúvida. Não sei se vamos aprender isso mais para frente, mas de qualquer forma quero compartilhar. Como já sabemos, não só no inglês, como em outros idiomas, existem expressões idiomáticas, provérbios, etc., que não podem ser traduzidos ao pé da letra. Sei que você não aconselha decorar frases prontas, mas nesses casos, o que você recomenda? Então, é isso mesmo. Uma das coisas que a gente aprende nos módulos do Farol é que a resposta é sim, isso é uma exceção. E nesse contexto vale a pena decorar as frases porque elas são sempre iguais e a estrutura muitas vezes é diferente da estrutura em português.
E por isso não é uma coisa que a gente só precisa aprender uma regra para depois aplicar milhares de frases. É uma exceção que realmente vale a pena decorar esse tipo de material. E como sempre, para decorar, recomendo o método do vídeo Vocabulário Hipnótico e também os outros métodos do módulo sobre vocabulário. Próxima. Frank, devo fazer o mesmo esquema para as 3 línguas que estou aprendendo ao mesmo tempo? Estou utilizando uma técnica muito boa desde o início do ano nas aulas de francês. Todas as aulas aprendemos novas palavras super básicas e aí estou escrevendo nos 4 idiomas, francês, inglês, português e espanhol. Isso está ajudando a não responder em inglês a aula de francês ou em inglês na aula de espanhol. É muito engraçado. Ok, eu gostei dessa técnica e eu recomendo que você continue assim. E parabéns também pela motivação, porque estudar 3 idiomas ao mesmo tempo é um desafio, mas com certeza é possível. Eu estudei inglês, francês e espanhol ao mesmo tempo também. Próximo. Só eu que fiquei louco com tantos sites e informação e vontade de não sair mais da frente do computador. Ok, adorei esse comentário, porque eu já também passei por fases assim. E às vezes eu nem consigo dormir porque eu estou muito empolgado com um projeto que eu estou trabalhando ou alguma coisa que estou estudando. E eu acho que é uma fase maravilhosa, assim. Aproveite que você está sentindo isso, porque esse impulso vai acelerar os seus estudos pra caramba, com certeza. E evoluir realmente é uma das coisas mais satisfatórias que a gente pode fazer. Crescer, evoluir, virar uma pessoa melhor, aprender coisas novas é muito gratificante. Próxima pergunta. Gostaria de saber sobre vocabulário. Quando vamos pegar um podcast na internet, tem um áudio, o texto, o diálogo, tudo em inglês e o vocabulário em inglês com a tradução em português. Tem algum problema eu pegar essas palavras que eu já sei como são em ambas línguas para estudar e depois fazer a revisão para ver se eu decorei o vocabulário? Pois todos os recursos que eu uso na internet é assim. Chegar no dicionário, pegar 10 palavras em português e depois ver como é em inglês. Então, o critério mais importante para a escolha das palavras é que elas sejam relevantes para a sua vida. Ou seja, sempre escolhe as palavras que vão ser úteis na sua vida cotidiana e palavras que você realmente vai precisar e utilizar quando você interagir com nativos, com estrangeiros, no trabalho, nas viagens, etc. Então, quer dizer que as 2 fontes de vocabulário são válidas, porém com dicionário e mais provável que as palavras sejam aleatórias e também falta o contexto. Então, por isso eu recomendo o podcast mais do que o dicionário. Próxima. Quando você fala dos pequenos pedaços de gramática, o que seria exatamente um pedaço? Um tempo verbal? E quando o aluno já está avançado, ele deve estudar todos aqueles casos especiais para a utilização de cada tempo verbal? Então, o ideal é ter um curso, por exemplo, um livro, um curso online, como todos os recursos que tem no módulo 7, que realmente ensina um conceito de gramática por dia. Né? Não importa se isso for um tempo verbal, uma nova forma de conjugar um verbo, a colocação das preposições, ou qualquer outra coisa. O que importa é que seja um passo pequeno que você pode tomar sem ficar sobrecarregado, mas que também não seja fácil demais. Né? A gente sempre tem que ter um desafio, mas também não tanto que ficamos desanimados porque não sabemos como começar, o que não entendemos. Né? Então, esse é o flow state que eu falei no módulo 2, que a gente realmente fica viciado no processo de estudar porque a gente está crescendo, está fazendo progresso, está sendo um desafio, mas não é difícil demais. Né? Então, um aluno avançado também pode aprender gramática nova em pequenos pedaços, porque sempre tem como aprender mais e atingir um nível mais alto ainda. Eu, por exemplo, eu faço erros no português até hoje porque eu só estudei por 6 meses e depois eu não senti mais a necessidade de aperfeiçoar meu português. Mais ainda porque já consigo ler tudo isso, consigo escrever, eu falo com fluência, eu entendo tudo que as pessoas falam no Brasil e por isso eu parei de estudar. Mas para quem quer eliminar os últimos erros, para quem quer realmente atingir um nível que pode trabalhar como escritor, pode continuar, claro. Por exemplo, em inglês eu já trabalhei como escritor profissional e é um dos trabalhos que eu consegui porque eu aprendi inglês, que para mim é uma língua estrangeira.
mas eu ganhei muito bem como escritor em inglês, porque o inglês eu realmente levei até esse nível, eu realmente dei tanta continuidade no inglês que eu consigo trabalhar como escritor profissional. Então, sempre tem como avançar mais, porque apesar do nível que eu já alcancei em inglês, eu ainda não sou Shakespeare, e evolução é uma coisa infinita que a gente sempre pode dar continuidade. Próxima pergunta. Olá, Frank. Sou seu aluno no Farol da Fluência. Já vi 2 módulos e até o momento valeu cada centavo do investimento. Não tenho dúvida nenhuma mesmo, que o que vem pela frente é extraordinário e me ajudará para alcançar a fluência. Bom, estou aqui para te pedir uma ajuda. Eu tenho problemas sérios com concentração. Não consigo pensar em apenas uma coisa só. Sempre penso em várias coisas ao mesmo tempo. Você já deparou ou já esteve numa fase dessa? O que você me aconselharia para tentar equilibrar isso? Muito obrigado, abraço. Ok, essa pergunta é da Fanini. E a melhor técnica para melhorar a concentração, sem dúvida, é meditação. A meditação não é apenas uma prática espiritual ou religiosa para budistas, é realmente um jeito de treinar a nossa mente e é muito científico. Até tem estudos científicos que foram publicados nos Estados Unidos, onde em laboratórios de ciência do cérebro, os cientistas conectaram os cérebros de meditadores avançados, de monges budistas que meditaram por décadas. Eles conectaram os cérebros dessas pessoas com máquinas para medir as ondulações do cérebro e medir as frequências dos pensamentos, etc. E é comprovado que meditação é muito eficaz para acalmar a nossa mente e para aumentar a nossa força de concentração. E mais do que isso, até aumenta a felicidade medivelmente. Então, eu recomendo muito. Eu faço meditação por 20 a 40 minutos todos os dias, se eu consigo. E o objetivo de meditar realmente é isso. Porque, como você diz, a nossa mente nunca para, né? A mente pensa em 1000 coisas ao mesmo tempo. E por isso eu recomendo ler um livro sobre a meditação. E um dos melhores que eu já li e que é disponível grátis na internet, porém está em inglês, mas no pior dos casos o Google Tradutor faz um ótimo trabalho para inglês para português. Não é correto, não é perfeito, mas dá para entender tudo. E esse livro é Three Teachings, de Tenzin Palmo. Eu vou colar o link no vídeo desse treinamento. E você não precisa ler todos os 3 ensinamentos, apenas aquele sobre a meditação Mahamudra é que é importante. Se você gostaria de ir um pouco mais ao fundo, tem um curso ótimo também que chama The Science of Enlightenment, a ciência da iluminação. Esse curso é de Shinzen Yang, é Shinzen, e depois o sobrenome é Young, Shinzen Yang. Mas se você digitar no Amazon The Science of Enlightenment, você vai achar esse curso sem dúvida, porque ele é muito conhecido no mercado inglês e é muito bom mesmo. Ok, próxima pergunta. Se eu tenho que estudar um conceito de gramática por dia, o que eu faço se não entendo completamente ou não domino um deles durante o dia de estudo? Pulo para o próximo conceito ainda estudando o anterior ou fico no mesmo assunto até dominar? Ok, ótima pergunta. E eu recomendo que você não pule lições que você ainda não entende. Como mencionei no farol, quando alguma coisa parece difícil é porque você pulou um passo. E por isso é muito importante evitar isso, evitar de pular passos. Com vocabulário é diferente, porque se você ainda não tem algumas palavras na lista se você ainda não conseguiu decorar algumas das palavras na sua lista, se tem algumas palavras que você ainda não consegue lembrar, você pode agregar mais palavras novas, mesmo assim. Mas com gramática é uma questão do hemisfério esquerdo. E o hemisfério esquerdo é muito linear. Ele trabalha muito passo a passo. Ele sempre precisa de uma sequência lógica. Ele não consegue pular passos. Então, por isso vale a pena realmente entender uma lição antes de começar a próxima, porque muitas vezes a próxima lição vai se basear na lição anterior, e se você não entendeu a anterior ainda, a próxima vai ser praticamente impossível de entender. Nem sempre é assim, mas é comum. Ok, próxima pergunta. Frank, eu queria saber como posso conciliar os estudos de 2 assuntos distintos, estudar inglês e estudar para concurso público, o que também exige muito esforço. Você já passou por algo semelhante?
Pergunta da Karine, e uma ótima pergunta. Olha, o melhor jeito é utilizando o Box Method, ou método das caixas, que explica no módulo sobre administração do tempo. Eu sugiro estudar inglês por 50 minutos, depois disso fazer uma pausa de 10 minutos e depois estudar para o concurso público por mais 50 minutos. Então, dependendo de quanto tempo livre você tem, você pode fazer isso várias vezes por dia. Por exemplo, 2 vezes 50 minutos para o inglês e 2 vezes 50 minutos para o concurso público. Ou se você não tem tanto tempo por dia, você pode utilizar o método Pomodoro, por exemplo, e estudar cada matéria por 25 minutos. Próxima. Queria saber como você faz para não perder a fluência nos idiomas que você já aprendeu, pois isso aconteceu comigo com o francês. Ok, você tem razão. Pergunta da Nina. Tem razão, Nina. Isso realmente acontece e acontece com todo mundo, comigo também. Na verdade, alguns dos idiomas que eu falo estão um pouco enferrujados também. Por exemplo, o japonês. Eu não teria agora como manter uma conversa fluente em japonês, porque já faz muitos anos que não utilizo o meu japonês. Mas a boa notícia é que em apenas 2 semanas de imersão, tudo volta. Tudo que você tinha aprendido e esquecido. Então, para manter as habilidades mesmo quando você não tem contato com o país e o ambiente, basta ter contato regular com o idioma. Pode ser indo no país de férias por 2 semanas e só falar com nativos 24 horas por dia, ou pode ser uma imersão total dentro do Brasil. O importante é que você tem esse contato constante com o idioma e você vai ver que depois de umas 2 semanas tudo volta, tudo que você tinha esquecido está disponível novamente no seu cérebro. Eu faço isso com português, por exemplo, porque já faz vários anos que eu não vou para o Brasil, mas eu trabalho com vocês e com meus outros alunos e só com isso eu consigo manter um contato com o português e consigo falar e não enferrujar demais, apesar de eu estar na Ásia agora. Ok, próxima. Olá, Frank. Estou no módulo 3, táticas que estou gostando muito. A dúvida é em relação à aprendizagem ativa e passiva. Você sempre fala que o ideal para o aprendizado é focar mais no exercício ativo, mas ouço sempre dizer que o listening é muito importante para chegar à fluência. Por que você fala tão pouco sobre o listening? O que você acha disso? Ok, eu vi sim que no Brasil tem um foco imenso no listening, mas no Brasil também tem muito pouca gente que realmente fala inglês ou outros idiomas. Não sei se você lembra do meu relatório chocante, ele está entre os bônus no curso por e-mail, e eu vou citar desse relatório. O nível de inglês, por exemplo, é um dos 10 piores do mundo, segundo a revista Exame da editora Abril. Até na Avenida Paulista, um dos pontos do país por onde transita mais riqueza, 80% das pessoas não sabem falar inglês, segundo um estudo recente do Estadão. Muito pior do que os números no Peru, na Argentina e até no Irã. Tem um capítulo no Farol onde eu explico por que as habilidades ativas são mais importantes, mas tem uma distinção importante, porque a exceção é quando você já chegou ao threshold. A partir desse momento, quando você já consegue manter uma conversa básica, a coisa mais importante é a imersão absoluta. E a partir desse momento, eu recomendo fazer muito listening. Mesmo assim, você vai ter que continuar a praticar as habilidades ativas durante o tempo de estudo mesmo, mas fora desse horário, é muito bom ouvir muito material de áudio. Nesse contexto, eu também recomendo fazer uma revisão da entrevista poliglota que eu fiz com o Robert, porque ele fala sobre esse assunto também. Próxima. Mais uma dúvida. Como devemos estudar collocations? Igual vocabulário? Sim. Como cada collocation é um caso em si e como eles não têm uma lógica que a gente pode extrapolar e aplicar a muitos casos, que nem a maioria das regras gramaticais, o melhor jeito é realmente decorar os collocations. Mas sempre lembre que é só para decorar as palavras e os collocations que realmente vão ser importantes para você e para a sua vida cotidiana, mesmo, pelo menos inicialmente. Próxima. Como devemos revisar as palavras? É do mesmo modo que estudar vocabulário? Sim, a resposta é com certeza. Eu sei que o processo que a gente aplica para estudar vocabulário é muito elaborado, né? Então, pode parecer que a gente perde tempo com isso se a gente faz a mesma coisa mesmo para revisão, mas só com esse processo você pode realmente verificar que você sabe
tanto a palavra, como a ortografia da palavra, como a pronúncia da palavra. É o jeito mais completo de realmente testar o seu conhecimento quando você está fazendo a revisão. E um jeito de economizar muito tempo é o método dos pontos vermelhos, né? Que se você sempre marca as palavras difíceis ou as palavras que você não lembra com ponto vermelho, você não perde tempo com palavras que você não precisa mais trabalhar, que você não precisa de todo esse processo elaborado. Okay? Mas quando você encontra palavras que você já conhece ou que são muito fáceis para você mesmo, você pode pulá-las também. Esse é o segundo jeito de economizar tempo, ou apenas lê-las, né? Lembre que o objetivo é sempre evitar o desperdício de tempo com exercícios que não são os mais eficazes, ou seja, a lei de Pareto, né? Focar nos 20% que trazem 80% dos resultados. Quer dizer, a gente não só evita os exercícios que são ineficazes, senão até dentro dos exercícios eficazes a gente só utiliza os melhores, né? Isso é o melhor jeito de realmente multiplicar o proveito que você vai tirar do tempo que você investe nos seus estudos. Ok, próxima. Frank, meus estudos estão caminhando muito bem, porém acho que estou pulando algum passo. Pois quando está com a legenda e eu vou lendo, consigo entender. Estou conseguindo formar frases, estou entendendo as regras gramaticais. Porém, quando tiro a legenda, tenho que fazer um esforço muito grande para entender o que estão falando e identificar qual é a palavra. O que você me orienta a fazer? Muito obrigado desde já. Ok, essa é uma ótima pergunta. E eu recomendo que você faça o seguinte exercício como passo intermediário entre assistir o filme com legenda e sem legendas. Assista os filmes com legenda, mas evite ler a legenda. Talvez você pode também cobrir a parte da tela, que nem eu expliquei no exercício anterior, no contexto do recurso English Speak. Cobre a parte da tela onde a legenda se encontra. E sempre que você ouve uma frase que você realmente não entendeu, ouça essa frase uma segunda vez. E se você ainda não entende, leia a legenda, também focando na seguinte pergunta: por que você não entendeu? Foi porque foi rápido demais, ou foi porque um sotaque inesperado, ou foi porque tem alguma palavra que você não conhece, ou foi porque uma gramática que você não conhece. Porque assim você vai melhorar gradualmente e você não vai apenas assistir filmes e ser entretenido num outro idioma e fazer progresso muito devagar, senão assim você vai muito metodicamente e sistematicamente aproveitar desse material para realmente formar exercícios ao redor desses filmes que você está assistindo. Ok? Então, sempre descubra por que você não entendeu e depois resolve esse problema especificamente. Porque depois de algum tempo, você vai perceber que você precisa ler a legenda cada vez menos frequentemente. E aí chega uma hora que você não precisa mais dela. Próxima. Agora eu tenho outra dúvida. Como vou saber quando eu estou perdendo tempo com uma matéria que pode não ser tão importante? Por exemplo, só agora descobri que tanto faz usar o who ou o whom na fala e que o whom está ficando extinto. Sei que, na verdade, tudo pode ser importante, mas algumas coisas pode se pular, pelo menos no princípio. Ok, uma pergunta muito inteligente também. O iniciante realmente não tem como distinguir entre esses detalhes, porque se você vê os dois num livro e o livro não explica que um dos dois não é muito importante, você não tem como saber. E é por isso que aprender com um professor e aproveitando da orientação dele da forma correta pode acelerar o nosso progresso, né? Então, o que eu fiz, porque quando eu aprendi português e não tinha um professor, é que eu realmente escolhi um curso muito bom. Além de aplicar todas essas dicas no módulo Recursos, que explica como escolher o melhor curso no mercado, eu também perguntei ao dono da nossa livraria e ele me orientou também. Okay? Então, você tem duas opções. Ou você precisa de um curso que realmente não ensina coisas, que não ensina besteiras que você não precisa, ou você pode trabalhar com um professor que pode te orientar também. E falando em professor, lembre que eu falei que as aulas são para esclarecer dúvidas e não para receber o material de uma forma passiva. Mesmo o aluno que estuda com o professor deve fazer o esforço do aprendizado sozinho e em casa. E a aula é para fazer perguntas e para tirar dúvidas. E essa é uma boa pergunta para fazer quando você vê algum material que você está estudando, ou mesmo cada semana. Pergunta quais entre essas palavras, entre essas frases, entre
essas expressões realmente são comuns e quais que a gente não usa mesmo, né? Vou dar um exemplo no português. Tem muitos cursos que começam ensinando como vai você. Tudo bem, pode se falar como vai você, mas é mais comum dizer oi, tudo bem. O apenas oi, como vai? O beleza. E essas diferenças. E é importante ter um curso que realmente foca nessas diferenças e apenas ensina as expressões mais comuns. Ok, mais uma dica sobre a escolha de um curso de idiomas. Se você está na dúvida mesmo, você pode simplesmente perguntar a um falante nativo e ele nem precisa ser um professor. Você pode levá-lo na livraria, falar, cara, você pode me dar uma orientação, pode me falar qual desses cursos realmente foca mais na língua cotidiana do seu país, que realmente ensina o idioma do jeito que vocês falam no seu dia a dia. Porque assim você não perde tempo com o caminho errado, ou melhor dito, com o caminho mais lento. Porque não está errado, senão é uma palavra que se utiliza apenas no inglês escrito e na gíria não se utiliza mais. Em outras palavras, olha, não é questão de pular esse tipo de material, senão uma questão de escolher um material que nem ensina coisas que são pouco relevantes e, em caso de dúvidas, perguntar para um nativo. Próxima. Frank, estou com uma dúvida. Como que eu faço para decorar as regras chatinhas do inglês? Por exemplo, as terminações dos verbos no Simple Present. Nunca sei quando é colocar IES ou apenas S. Os substantivos no plural, quando tem que colocar IES ou só S. O gerúndio, quando eu dobro a sílaba. Enfim, essas regrinhas chatinhas. Tem um método melhor para decorar. Essa pergunta me fez rir porque cada idioma tem essas regras chatinhas, não só em inglês. E o melhor jeito de estudá-las é em pequenos pedaços, como tudo, né? Então, escolha uma dessas regras. Por exemplo, as terminações do verbo na terceira pessoa do singular, que ela perguntou agora nesse contexto. A regra é simples. Você pode achá-la com uma pesquisa rapidinha nos recursos do módulo 7 ou no site englishexperts.com ou simplesmente no próprio Google, digitando o nome da regra. Nesse caso, o primeiro resultado no Google para Simple Present Third Person Singular, o Simple Present Terceira Pessoa Singular, mostra uma página que explica todas essas regras em 4 imagens simples. Então, eu vou colar essas imagens embaixo desse vídeo. Então, você pode rolar para baixo nessa página e você vai ver as 4 imagens. Então, se você quer ir um pouco mais ao fundo, você pode ler mais alguns dos outros recursos também. Por exemplo, vale a pena entender por que os verbos que terminam em SH, CHO, X e SS utilizam a forma ES. O motivo é a pronúncia. Por exemplo, a palavra teach, ensinar, termina em CH, e se a gente só colocasse um S no final dessa palavra, não seria mais possível pronunciar essa palavra, ficaria teaches. E por isso a gente insere uma letra entre o CH e o S, e aí a palavra vira he teaches. E entender esse contexto é muito importante. Por isso que eu falo que a gente precisa entender a gramática. Não decorar, mas entender a lógica atrás das coisas. Porque assim é mais fácil lembrar a regra e aplicá-la a qualquer situação depois. Isso é um bom exemplo que mostra como entender é muito melhor do que decorar no contexto de gramática, porque se você for decorar que as palavras que terminam em SH, CH, O, X, SS utilizam IES em vez de apenas o S, é muito difícil lembrar tudo isso e é muito mais difícil aplicá-lo na situação, quando você for enfrentado com essa situação. E é só uma regra, tem tantas regras, desse jeito vai mesmo demorar 5 anos para chegar à fluência. Mas, se você entende a lógica atrás dessa regra, que é simples, se a palavra não é mais pronunciável com um S no final, a gente insere uma letra para facilitar a pronúncia. Aí você vai conseguir aplicar essa regra a milhares de situações, sem ter que decorar nada, sem ter que pensar muito. E depois, o próximo passo é fazer uns exercícios para realmente drill, né? Furar na mente o novo conhecimento. Também é fácil achar exercícios para isso hoje em dia. É só digitar Simple Present Third Person Singular Exercises no Google
E eu acabei de fazer essa pesquisa, dá 197 mil resultados. Então, com certeza tem suficiente material para treinar qualquer habilidade na internet. E você pode até digitar a mesma coisa em português. Simple Present, inglês, terceira pessoa singular, exercícios, e com certeza você vai achar alguma coisa também. Mas não perca muito tempo com isso, porque você apenas precisa fazer isso até você começa a acertar na grande maioria das vezes. Próxima. Olá, gente estudiosa de idiomas. Vamos estudar frases traduzidas para o inglês e com pronúncia para melhorar seu listening. Ao repetir a pronúncia, podemos aperfeiçoar nosso speaking. Ok, esse é um recurso que o José Alves postou no portal. E ele já postou muitos recursos muito legais. Eu recomendo que você dê uma olhada no portal, na comunidade, e vê as postagens dele, que ele realmente compartilhou muitas páginas legais para estudar idiomas. Esse link que ele está falando é da página portuguesepod101.com. E eu vou colar o link exato embaixo desse vídeo também, porque ele é muito longo e muito complexo. Mas esse recurso especificamente eu achei fantástico, porque é ideal para praticar as habilidades ativas e a tradução e o listening e a pronúncia, tudo de vez. E eu recomendo apenas ler a frase em português e deixar a frase em inglês coberta. Assim, você pode traduzir do português para o inglês por escrito e depois comparar a frase que você escreveu com a frase na página. Depois, o próximo passo seria pronunciar a frase sem ouvir o áudio antes. E só depois disso você pode comparar a sua pronúncia com o áudio. É um recurso excelente e, mais uma vez, muito obrigado, José Alves. Próxima pergunta. Boa tarde, Frank. Gostaria da sua ajuda e dos colegas da comunidade. Estou com dificuldade de organizar o que aprender. Agora tenho muitos recursos e, ao mesmo tempo, fiquei perdido como realizar os estudos. Estou usando o livro das 1000 palavras, retirando 10 por vez e, em paralelo, tenho entrado em alguns recursos. Mas parece que não ando, meio que estagnei nos estudos. Talvez seja porque estou participando de um processo seletivo e isso me pressiona a aprender tudo o mais rápido possível para não ser tão ruim na entrevista. Será que consegui ser claro o suficiente para que vocês possam me ajudarem? Essa pergunta menciona um fator muito importante. Com tantos recursos e tantas coisas para estudar, é fácil perder o foco. E em inglês isso chama-se analysis paralysis. A parálise por causa de análise. A gente acha que não vale a pena começar antes de ler todos os recursos. E com tanta coisa na internet, hoje em dia, ficamos sobrecarregados. Então, a primeira coisa que eu perguntei a esse aluno é quanto tempo ele passa por dia estudando essas 10 palavras. E quando ele diz que não anda, se ele quer dizer que se ele tem dificuldade lembrando das 10 palavras diárias, o que ele acha 10 palavras por dia é muito pouco. Porque 10 palavras são apenas uma média. E se você quer avançar mais rapidamente, você pode simplesmente aumentar o número para 15 ou 20. Alguns dos meus alunos até estudam 30 palavras por dia. Eu simplesmente utilizei um cronômetro e estudei por 1 hora por dia. Essa foi a minha medida da quantidade de estudos por dia. A pressão desse processo seletivo pode ser muito intimidante também. Eu recomendo que você dê uma olhada no módulo 2, capítulo 9, que fala um pouco sobre essa pressão e como você pode melhor lidar com ela. E você pergunta como a galera está estudando. Para responder essa pergunta, eu também recomendo sempre ler o módulo 7, capítulo 6, que explica como estudar e que dá um plano de estudos passo por passo, com todas as coisas que você deve fazer, com todas as lições. E o ideal seria fazer todos esses passos todos os dias. Então, isso conclui o treinamento número 4. Espero ter ajudado e, como sempre, fique à vontade para postar suas perguntas também no portal, na comunidade, na área de treinamento exclusivo. Você pode também enviar por e-mail para vipfarol@formulafluente.com. Ok? Então, só isso por hoje, galera. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.